Seria dos homens sem as mulheres, que quando eu falei assim, poxa, eu não estava sabendo nem onde que estava o adoçante, nem açúcar mascavo, nem a colher de mexer o café, nem o pires. Eu peguei a colher de comer bolo e tal, a gente fica perdido. Um homem divorciado é um ser perdido quase 100% das vezes. Não sabe nada, para se botar em pé de novo é um trabalho enorme. E 90% das vezes foi o cara que quis se separar. Brigou para se separar. Quase fez violência para se separar, ou fez. Aí você diz, vai em paz, Deus te abençoe. Aí ele vai, sai daquela casa, nem sempre ajuda a mulher, se não tiver uma ação judicial para forçar a barra dele, ele não ajuda, mesmo que os filhos sejam dele. Quando os filhos não são dele, ele diz, não botei no mundo, não vou dar um tostão para filhos de outros. Não quer saber se viveu com aquela criança 10 anos, 12 anos, 15 anos, se a criança olhou para ele como pai e creu no amor dele. Não, é uma desobrigação horrorosa que eu encontro na maioria. E aí o cara vai caindo do apartamento para uma kit, não dá conta nem da kit, daqui a pouco ele está na casa da mãe, porque ele nem na roupa lavava, ele estava ficando fétido. O pessoal no trabalho começa a dizer, cara, o que aconteceu com você? Não, você não é o mesmo mais, a produção dele vai embora lá para baixo. A mulher passa o primeiro ano depressiva, procurando terapeutas, ajuda, grupo de apoio, e ela vai, mas os meninos comem, tomam banho, se ficam doentes tem remédio, ela dá conta de tudo no paralelo, sofrendo, andando e chorando enquanto semeia, como diz o Salmo 126. Mas daqui a 2 anos ela já está voltando com júbilo, trazendo seus peixes. Já arranjou um emprego, ou 2, ou 3, ou abriu um pequeno negócio que começou a dar certo, já melhorou a escola das crianças, já começou a mudar o plano de saúde para um superior ou melhor, não está com pai nem com mãe, está vivendo na sua própria casa, cria todas as suas organizações, ainda tem amigas com as quais ela sai para comer e beber comidas gostosas. Porque o homem, quando ele se separa, ele fica isolado, né? Se isola, às vezes, até dos amigos. Porque, às vezes, por exemplo, os amigos deles que eram casados, a mulher, não, você não vai ficar perto daquele dali. Aí o cara fica isolado. Ou então ele sai com aqueles amigos solteiros, ou que estão na mesma condição que ele, que em geral são os grandes bobões. Então, a situação dos homens nessa pós-modernidade, na chamada sociedade líquida, os homens estão dando o abraço dos afogados, um outro. Né? Não encontraram nem o farol da esperança em algum lugar. E as mulheres já estão na praia há muito tempo, já chegaram no continente, estão estruturando a vida. E começaram lá atrás, eu me lembro que quando esse processo iniciou, havia uma defasagem enorme de diplomas entre homens e mulheres naquele tempo. Só foi esse processo se acelerar mesmo, da idiotice masculina, que logo você viu as mulheres irem chegando a 40%, a 45%, a 50%, aí passarem os homens. Aí todo ano se acrescenta no mínimo 1 ou 2, 3 casas. Essa prevalência acadêmica, a preparação profissional das mulheres, e o cara fica apelando para a Bíblia. Né? Ele é ruim de chifra em todos os sentidos, não é carinhoso, não é agradável, não é parceiro, não é amigo, não é próximo, não é íntimo, não se solidariza. Ao contrário, aumenta o peso frequentemente da companheira, ela carrega mais. O filho está doente, é uma obrigação dela, os filhos não vão bem na escola, é uma cobrança que vai sobretudo para ela, tudo sobre ela. Enquanto eles só acham que são os provedores, não importa o quanto ela traga para casa. Parece que se ela trouxer um, e o homem trouxer um também, o um do homem vai ter mais peso do que o um da mulher. E se a mulher começa a trazer 2, incomoda até o Aí cara. pronto, aí a raiva começa, a disputa,
deve estar me traindo, está dando para o chefe, ou está agradando a chefia de uma maneira especial, está ficando muito segura de si, vai me deixar. Aí começa a proibir algumas amizades, algumas amigas, não pode para fulana também se divorciou já, eu não quero você andando com mulher com cabeça livre. Aí começa a podar, a sufocar, daqui a pouco a mulher está estrangulada, e ela ama esse idiota, que aí começa, quando é crente, começa a recorrer à Bíblia. Uhum. No mesmo contexto onde se trata de escravos e de senhores, se trata de machos e de fêmeas, de homens e mulheres. Mas é no mesmo mundo. De escravos e senhores vem homem e mulher, em equivalência de disparidade de direito. Então, para o escravo é aguente o seu patrão. Pedro chega ainda a acrescentar, mais do que Paulo, mesmo os torturadores, os que fazem mal, os abusadores, porque o patrão, o amo, tinha direito de dizer, tira a calça, baixa a calça, fica de quatro ali, porque eu vou fazer o que eu quiser com você. Um homem com outro homem, traz a tua mulher, eu estou gostando daquela tua filhinha de 14. Ela é minha propriedade, traz para mim aqui. E o cara tinha que fazer qualquer negócio. Nesse mesmo contexto de desigualdade total entre senhores e escravos, veio o homem e a mulher. Você vê que as mulheres viviam tão revoltadas, que o que Paulo diz é sede submissas. Porque a maioria delas, se pudesse, matava o cara. Ia embora para sempre. Havia um espírito de inquietação, de ansiedade no coração feminino enorme, pelo desrespeito, especialmente nos contextos de Paulo, que tinham a ver com a cultura judaica, também presente em boa parte das igrejas gentílicas de Paulo, tinha sempre judeus presentes. E com os seus hábitos judeus, com a sua cultura judaica. A última coisa que o Evangelho rompe na vida de uma pessoa é a cultura primitiva instalada nela. É a última coisa. O cara até compreende algumas antes, mas negar a cultura primitiva quando faz mal é difícil para ele, porque parece que ele está abandonando a própria alma, o pai, a mãe, a família, a vida, as raízes, tudo. E parece que é um direito adquirido eternamente, aquele tipo de coisa. A mulher tem mais é que obedecer. E o homem é um senhor, é um cabeça que manda, que ordena. Então, para o homem, Paulo diz, olha, ame a sua mulher, porque eles não amavam. Aquilo só é um mandamento de amor porque eles não amavam as suas mulheres. Eles as usavam, eram só objetos escravizados na conjugalidade, servas de alta categoria e classe. Então, as mulheres sejam submissas, não briguem com esses caras, não deixem, aguentem, por favor. É Paulo diante de uma situação totalmente irregular, de julgos desiguais, de relacionamentos iníquos, sem equidade, sem justiça, sem equanimidade, sem respeito mútuo, tentando diminuir o abismo. Nem tanto, nem tão pouco, ele está ali fazendo força, mas sabendo que o ideal de Deus, conforme revelado em Jesus, que a verdadeira palavra de Deus é Cristo Jesus, é Deus encarnado em Cristo, Paulo diz, escrevendo aos Colossenses, onde depois ele vai dizer, maridos, amem, mulheres, sejam submissas, como ele disse aos Efésios, e disse também aos Colossenses, disse também sobre os escravos e os senhores a mesma coisa, mas antes ele introduz dizendo, pois em Cristo não há, se a gente está falando sério mesmo, se não estamos apenas fazendo uma média ponderada para a cultura greco-romano, judaica, aqui nesse ambiente gentil onde nós estamos, em Corinto, em Éfeso, ou em Pérgamo, ou em qualquer outro daqueles lugares, se é para valer mesmo, então, em Cristo, de verdade,
como ele diz a Filemon, na epístola dele a Filemon, pedindo que ele receba Onésimo, não mais como escravo, mas como irmão. Pois em Cristo não há divisão e separação entre homem e mulher.